Podeis assentar, queridos. Boa noite. A graça e a paz, amém? Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Amém? Todos acharam? Vamos orar mais uma vez. Põe a mão na direção do seu coração e apresente ele a Deus. Pai querido, dá-nos um coração desejoso pela Tua palavra, um coração receptivo, um coração apegado à Tua palavra, Senhor. Que haja, Senhor, terra boa, onde esta semente possa cair, germinar, nascer e frutificar, meu Deus. Que a Tua glória se manifeste nessa noite, assim como já tem se manifestado desde o início desse culto. Obrigado por este tempo de louvor, de adoração. Que o Emanuel continue sendo exaltado. Que o Emanuel continue sendo adorado. E que no final a honra, a glória, o louvor e a majestade seja somente para o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa aberto em Isaías capítulo 9. Essa noite é uma noite em que nos reunimos para celebrar aquele que desceu da sua glória para viver entre nós, que deixou o seu trono de glória para fazer do coração de homens como eu e você, de mulheres, o seu trono, onde ele pode governar, onde ele deixou todo o seu esplendor para implantar o seu reino no coração de cada homem e de cada mulher. Esse rei que nasceu em uma manjedoura, esse rei que não encontrou lugar nas casas, que não achou uma hospedaria que pudesse lhe acolher. Hoje existem corações que acolhem esse rei, que acolhem esse Deus que desceu do trono de glória para se fazer salvador da humanidade. Feliz Natal! Feliz Natal para você que veio adorar o Senhor. Feliz Natal para você que ama Jesus. Feliz Natal para você que tem Ele como Salvador e Senhor. Feliz Natal, não somente hoje, mas pelos próximos 365 dias. Amém? Feliz Natal. O texto de Isaías, capítulo 9, versículo 2, nos diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós queremos pensar nessa noite sobre Jesus, a esperança do mundo. Diga comigo: Jesus, a esperança do mundo. O profeta Isaías vem dizer que esse povo, ele estava andando de duas formas. Ele estava em trevas e também estava andando pelo vale da sombra da morte. Como na escuridão, esse povo estava andando perdido. Estava andando pelo vale, estava andando sem enxergar a direção, sem enxergar nada, porque assim nós caminhamos no escuro.
Quando está tudo escuro, que não há luz, nós andamos tropeçando, nos ferindo, nos machucando. Nós caímos em abismos porque não estamos enxergando nada. A escuridão nos impede de olhar, de nos mover, de nos locomover, de termos uma vida plena. E as trevas, a escuridão espiritual, é ainda pior, porque o homem não sabe para onde vai, não sabe o seu destino, não sabe aonde ele vai parar. Pelo vale da sombra da morte, e o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Eles estavam andando por vales tenebrosos de morte, morte física, morte espiritual, e também a morte eterna. Vales tenebrosos de morte dos sonhos, da alegria, do prazer, da felicidade, da família. A morte em todos os seus sentidos, porque aqueles que estavam habitando nas trevas e no vale da sombra da morte, estavam sem esperança, estavam como ovelhas que não têm pastor. Assim como Jesus chegou um dia e olhou para eles, e a Bíblia diz que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Estavam cansados, exaustos, estavam como ovelhas desgarradas, até que brilhou a grande luz, até que resplandeceu a luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa luz é Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que veio trazer esperança. Ele é a luz que veio iluminar as nossas trevas, as trevas do nosso coração, as trevas da nossa alma. Ele veio para nos trazer essa luz. Aleluia! O versículo 4 nos diz, versículo 4 de João, capítulo 1, vai nos dizer o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele é essa luz, Ele é a luz dos homens, e essa luz resplandece nas trevas. Estes homens e estas mulheres estão totalmente perdidos, totalmente sem esperança, até que eles possam olhar para a luz e serem salvos. Sem essa luz, esses homens e mulheres estão completamente condenados. Há uma condenação eterna para aqueles que não olham para a luz. E a condenação é esta, diz João, no capítulo 3, versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. O texto vai dizer que os homens estavam nesse vale da sombra da morte. E João vai dizer que Jesus é essa luz que raiou, que brilhou. E os homens precisam olhar para essa luz para serem salvos. Mas aqueles que negam essa luz, eles estão completamente perdidos. Jesus é essa luz. Jesus é a esperança do mundo. Amém, queridos? Uma outra coisa é que Jesus, Ele é a esperança para a verdadeira alegria. Quem gosta de ser alegre? Você não fica assim tão chateado quando você mesmo está triste? Todo mundo foi feito, queridos, para ser alegre, para ter alegria, para ter prazer. Mas a verdadeira alegria está em Jesus.
O versículo 3 vai nos dizer o seguinte, de Isaías capítulo 9. Vamos ler juntos? Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Amém? O texto está dizendo que esse Senhor, porque aqui é uma profecia a respeito de Jesus, que quando ele vem multiplicar não somente o povo, mas multiplicar a sua alegria. Jesus é a esperança da verdadeira alegria. Não existe alegria verdadeira, alegria duradoura, sem a presença de Jesus. Isto, queridos, não é uma propaganda de Natal. Isto não é um marketing para atrair mais consumidores, clientes ou mesmo membros. Isso não é um marketing, uma propaganda. A alegria de Jesus, ela é real, ela é verdadeira. Cada pessoa que já teve o encontro genuíno com esse Jesus, pode comprovar de que Jesus é a fonte de alegria verdadeira, de verdadeira alegria. Aquele que tem uma experiência de salvação, uma experiência com o Salvador, ele nunca mais será o mesmo. Ele tem momentos de tristeza, sim, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Pode a noite toda o choro durar, mas a alegria sempre vence. Ela sempre vem ao amanhecer, porque isto é a essência de quem adora Jesus, de quem pertence a Jesus, de quem teve um encontro com Jesus, teve um encontro com a alegria. Quem encontrou Jesus, encontrou a alegria. Amém? Jesus, ele tem provado ser isso mesmo que o profeta está dizendo. Certa vez, ele estava no meio do povo judeu, e esse povo estava fazendo uma grande festa. E Jesus, quando chegou no último dia, o dia da grande festa, ele se coloca no meio do povo e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Quem crer em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior, pode fluir a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele povo estava em festa, como de ontem para hoje. O povo está em festa, mas nem sempre festa é sinônimo de alegria. Nem sempre a festa é sinônimo de verdadeira felicidade. Nem sempre a festa é sinônimo de regozijo espiritual. Tanto é que nós precisamos, as pessoas precisam de artifícios para se alegrar. Nós precisamos apenas de uma coisa: da fonte da alegria, da fonte da felicidade, a fonte de águas vivas que se chama Jesus de Nazaré. Amém? Aleluia! Glória a Deus! A mesma coisa ele falou para aquela mulher samaritana, lembra? Aquela mulher que é chamada de mulher samaritana, ela vivia de um lado para o outro procurando a verdadeira alegria. Ela buscava alegria nos relacionamentos, até um dia que Jesus teve um encontro com aquela mulher, ela tirando água do poço, e ele pediu água para ela, e ela disse: como sendo tu judeu, me pede água, eu sou uma mulher samaritana. Eles têm um diálogo ali, e finalmente, Jesus, ele diz para aquela mulher: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, jorrará na vida dessa pessoa para a vida eterna. Aquela mulher disse, como nós devemos dizer hoje, simplesmente ela disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu nunca mais tenha sede.
Amém? Eu e você precisamos hoje dessa água. Precisamos dizer hoje: Senhor, me dá dessa água para que nunca mais eu tenha sede, para que nunca mais eu busque em outras fontes saciar a minha sede. Jesus basta. Essa fonte basta, queridos. Essa fonte é suficiente. Não havia alegria na vida daquela mulher até encontrar-se com a fonte da alegria, que é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus é a esperança do mundo. Jesus é a esperança de libertação do oprimido. O versículo 4 vai nos dizer o seguinte, de Isaías 9: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Um mundo mergulhado em trevas, onde a palavra nos diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Elas estão oprimidas, existe um opressor, e assim como esse texto diz que o Senhor, Ele quebra o jugo do opressor sobre a vida dessas pessoas, Ele está profetizando que neste tempo, nestes dias, também Ele vai quebrar o jugo do opressor que está sobre a vida das pessoas. Existem muitas pessoas oprimidas, inclusive dentro da igreja. Pessoas que não têm liberdade, pessoas que não têm a verdadeira felicidade, pessoas que não conseguem sorrir, pessoas que vivem debaixo desse jugo da opressão. Queridos, a palavra, ela é verdadeira, e ela vai nos dizer em João 8,32, como? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade para aquele que está se sentindo oprimido, para aquele que não se sente livre, para aquele que está se sentindo debaixo do jugo do maligno ou de alguma situação. Ele é essa esperança, e é verdade, porque no versículo 36, ele vai dizer: porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, Jesus não liberta pela metade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho te libertou, viva essa liberdade. Se o Filho te libertou, não se permita viver na escravidão. Não se permita viver debaixo de nenhum jugo, porque você foi comprado, você foi redimido, você foi liberto. As portas das cadeias espirituais foram quebradas. Verdadeiramente sereis livres, se o Filho vos libertar. Talvez você diga: pastor, mas eu sou crente, eu não preciso de libertação, eu não estou oprimido, eu não estou possesso. E era exatamente aquilo que os judeus falaram para Jesus. Como é que nós, sendo descendente de Abraão, tu vem dizer que nós somos escravos? Jesus diz: olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem aqui não comete pecado? Quem aqui não se sente preso por alguma situação? Todos nós precisamos de libertação, em algum nível da nossa vida. Uns mais, outros menos. Mas o Filho veio nos libertar. E Ele continua nos libertando dia após dia. O processo de santificação é contínuo. O processo de santificação, ele vai durar até a volta de Jesus. E você há de concordar comigo que existe uma guerra espiritual, que existe uma guerra pela sua alma e pela minha alma.
Existe uma guerra para que você não floresça. Existe uma guerra para que você não exerça os seus dons, seus talentos. Existe uma guerra para que você não ore, para que você não jejue. Existe uma guerra para que você não congregue. Existe uma guerra para você não ser discipulado. Existe uma guerra para você não ser santo, não ser um homem de Deus, não ser uma mulher de Deus, não ser alguém consagrado ao Senhor. Essa guerra, ela existe e precisa de libertação. Jesus, ele veio trazer essa libertação. Agora, meus queridos, é importante que eu e você tomemos posse dessa libertação. Ele já pagou o preço lá na cruz. Ele já nos deu a carta de alforria. Uma coisa que muitos escravos fizeram quando receberam a carta de alforria, quando a princesa Isabel decretou a libertação dos escravos, é que muitos desses escravos, eles permaneceram na casa dos seus senhores. Sabia disso? Muitos escravos não aceitaram a libertação. Muitos deles disseram: não, eu quero continuar na casa do meu senhor sendo escravo. Muitos deles. Por quê? Porque muitos deles não sabiam mais viver como livres. Eles aprenderam a viver como escravos e não sabiam viver como pessoas livres. Você sabia que muitos de nós temos dificuldade de viver como livres? De viver como pessoas que Jesus já libertou? Nós viemos para a casa de Deus, nós lemos a Bíblia, nós adoramos, mas sabe, queridos, uma grande dificuldade para muitos é viver essa liberdade na sua inteireza. Olha, Jesus, ele disse que ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Agora deixa eu te perguntar, todo crente vive de forma abundante? Não. Infelizmente não. Muitos crentes vivem ainda debaixo do jugo do seu antigo senhor. Não que esse antigo senhor tenha poder sobre ele, mas ele se coloca debaixo desse jugo. Aprendeu a viver como escravo, tem mente de escravo. Nós precisamos viver a liberdade que o Senhor nos deu. Ter a mente de Cristo e não mais a mente de escravo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Precisamos viver essa vida. Não somente estar na igreja, não somente, mas realmente buscar uma intimidade com Deus, viver uma vida com Cristo. Uma vida plena, uma vida radical mesmo. Sabe, se você não tem vivido essa vida, hoje é o dia de mudança. Não espere o ano novo. Não espere a mudança de um calendário para mudar a sua vida. Não espere mudar no calendário de ano para que você mude de vida. Comece a mudar de vida hoje, a partir de hoje, a partir de agora. O Senhor está falando comigo e com você sobre essa palavra. Amém, querido? Você sabe qual tem sido o seu opressor para que você não viva essa vida plena? Qual é a área da sua vida que precisa de libertação? Sua mente, que não deixa você pensar nas coisas do alto? Seu coração, que vive a partir dos sentimentos, que não permite você viver plenamente em Deus, mas preso às emoções e sentimentos? Suas vontades, que são sempre para fazer você pecar e entristecer o coração de Deus? Quem é o teu opressor? Sua mente? Sua vontade? Suas emoções? Precisamos de libertação. Até quando vamos permitir, ou até quando você vai permitir ser escravizado? Hoje é dia da libertação. O Salvador veio. O Salvador veio. O Salvador nasceu na cidade de Belém. Mas hoje ele precisa nascer também
em nosso coração. Existe alguma manjedoura aí para que Jesus nasça nessa noite? Amém? Aleluia. Sabe por quê? Porque nasceu a esperança. O versículo 6 nos diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Do que você precisa, meu irmão? Do que você precisa, a partir desse versículo? Você precisa ser conduzido por caminhos de prosperidade. O governo está sobre seus ombros. Ele deseja te guiar, governar a sua vida, te conduzir e te levar finalmente a um lar celestial. O governo está sobre seus ombros. Ele deseja ser o governo da sua vida, o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Você precisa de bons conselhos. Ele é maravilhoso conselheiro. Amém? Não somente o conselheiro, mas um conselheiro maravilhoso. Ele tem todos os conselhos que você precisa para a sua vida. Ele te deu um manual, ele me deu esse manual de conselhos. O Espírito dele nos guia. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Quem precisa de conselho? Vai onde o pastor, vai onde o líder. Não! Em primeiro lugar, vai onde o maravilhoso conselheiro. Nós podemos até ser conselheiros, mas ele é um conselheiro maravilhoso. Do que você precisa? Você precisa de proteção? Sim. Olha o que o texto diz que ele é. Ele é o quê? Deus forte. O teu Deus não é um Deus fraco, não é um Deus com D minúsculo, Ele não é um Deus qualquer que não é Deus, mas Ele é o Deus forte, o Todo-Poderoso, aleluia! Ele é o Todo-Poderoso, Ele combate todo e qualquer inimigo da sua vida e da minha vida. Ninguém tem um Deus como o nosso Deus. Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus forte. Aleluia! Que mais que você precisa? Da eternidade? Amém? Nós precisamos de mais da eternidade. E a eternidade é filha dele. Ele é o Pai da eternidade. E Ele tem o poder para levar eu e você para essa eternidade. Aleluia! Que mais que você precisa? De paz? De paz? Diga, eu preciso de paz. Aleluia, porque Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus. Recebam em seu coração nessa noite, querido, e tenha plena paz. Ele é o príncipe da paz. E se Ele está no trono do seu coração, comandando a sua vida é uma vida de paz. Talvez você não tenha tido paz durante esse tempo, não tenha conseguido viver bem, dormir bem. Talvez você não tenha nem vivido, você tem só passado por este mundo, mas não tem vivido, tem sobrevivido. Mas Ele deseja te dar vida abundante, te dar paz plena, te dar alegria verdadeira. Ele é a esperança para a humanidade. Ele é a esperança para mim, para você. Amém? Coloque-se de pé como um adorador, como filho do Emanuel, como aquele que adora o Emanuel, Deus conosco. Aleluia!